Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Pod Trackers. Eu, Almirante Cesaroni, estou aqui juntamente com o Almirante Grigoletto, capitães Fábio Engler e Edna Santos, e vamos falar um pouco hoje do episódio 11 de Star Trek Discovery da segunda temporada, o Infinito Perpétuo. Mas diz aí para mim, Edna, o que você está achando do episódio? O que você tem a nos dizer um pouquinho disso? Bom, boa noite. Eu acho que no desenrolar aqui do programa, você mesmo, César, vai colocar os tópicos e a gente já viu anteriormente, tem bastante coisa que eu vou concordar com todos, bastante coisa que que ajudou a resolver alguns problemas, algumas questões, mas no final das contas também sempre ficam outras, né? Mas no geral eu achei que foi legal, gostei. Boa noite, Engler. E você, o que você achou? Oi, pessoal. Eu gostei do episódio, mais um episódio bem interessante. Ele respondeu algumas perguntas, mas deixou mais umas 10 por aí pelo caminho, né? Eu esperava que o episódio começasse a resolver mais questões e não pusesse mais mistérios. Mas foi bom, foi bom. Cada vez a gente fica mais interessado e só faltam mais 3 episódios. É isso aí. Boa noite, Grigo. E aí, o que você tem a dizer? Boa noite. Eu vou na linha do Engler e eu acho que a própria Michael escutou o nosso último podcast. Ela, durante o episódio, ela fazia as mesmas perguntas. Então, mas assim, achei um dos melhores episódios de Discovery até hoje. Assim, resgatou, tá pouco a pouco resgatando minha fé nessa série e temos bastante que conversar hoje. É verdade, espero que dê tempo para isso, mas vamos logo ao que interessa. A primeira coisa que me chamou a atenção foi uma coisa que o controle precisa de um corpo. Olha só que coisa mais engraçada isso, né? Mas aí, Engler, o que você tem a dizer disso? O controle precisa de um corpo. Pois é, tá me lembrando Matrix, tá me lembrando outras séries de ficção, né? Mas de qualquer forma, era esperado que a inteligência artificial, o controle, tentasse se apossar de um corpo biológico para poder interagir e dominar toda a frota ou tentar influenciar toda a frota para o extermínio das vidas biológicas, né? E eu acho que ele escolheu um bad guy, que é o Leland, que merecia agulhada, merecia ser escolhido, né? Vamos ver no que vai dar isso. Eu acho que ele está mal adaptado ao corpo do Leland. Alguma coisa está dando errado, porque durante o episódio a gente percebe que ele tem que se recuperar, ele começa a falhar o seu disfarce lá, e eu acho que a associação da inteligência artificial com a parte biológica do Leland não está dando muito certo. Talvez no próximo episódio eles esclareçam melhor isso. E aí, Edna, o que você tem a dizer? Eu concordo plenamente com o Engler. Eu ia até comentar, né, que engraçado, né? Essa inteligência artificial foi escolher justamente o Leland, que é um cara de caráter duvidoso, né? Por que será? Tem que escolher uma pessoa assim mesmo, né? E mesmo assim não estava se adaptando muito bem. Mas eu concordo com o Engler. Bom, a IA também não tem um caráter lá muito bom, né, Grigo? O que você diz? Se a gente fosse ver caráter, já barrava na Michael a série, né? Mas eu achei interessante ali que mostrou nas agulhadas, o AI, acho que, enfim, de alguma forma, criou uns robozinhos ali, tipo uns nanites, né? Estilo também do que acho que os Borgs fazem. Eu achei muito parecido com o processo de assimilação dos Borgs. E quanto ao caráter do Leland, o objetivo realmente do AI é expandir realmente expandir sua ação. Por isso que ele precisou do corpo e pegou o bad guy do Leland para dar menos assim, menos visibilidade. A pessoa ia achar que era o Leland normal. É engraçado vocês tocarem nesse assunto que ele precisa de um corpo e tudo mais, mas quem foi
que prendeu o Leland na cadeira, uma vez que a inteligência artificial não tem corpo físico, e se tivesse algum outro lá que tivesse sido assimilado, vamos falar assim, eu estou usando essa palavra forçada dos Borgs, mas se tivesse assimilado, teria ajudado o Leland durante a coisa lá. Alguém prendeu o Leland na cadeira, e não pode ter sido o AI, não é, Edna? É verdade, agora você tocou mais uma daquelas falhas, né? Que a gente está sempre vendo nos episódios. Quem realmente, ele mesmo se prendeu? Não, né? Então, quem foi? E aí, Grigo? Então, eu acho que foi ele, assim, quando ele levou a primeira agulhada, eu acho que talvez não foi uma assimilação completa, mas já foi o primeiro comando para ele ir lá e se conectar na cadeira e receber o update completo. E aí, Engler? é isso que eu ia falar. Eu acho que ele recebeu a primeira introdução ali com a agulha, ele foi para a cadeira e o próprio inteligência artificial já mexeu com os equipamentos da nave, né? Mexeu aquele sensor óptico, né? Já introduziu lá mudanças internas na estrutura e conseguiu também nessa cadeira introduzir prendedores, garras para segurar os braços dele, as pernas, a cabeça. E está evoluindo dentro do equipamento da nave, ele está transformando o equipamento da nave para o seu uso próprio, mas o Leland deve ter sido guiado para a cadeira para ficar quieto ali e ser preso. Eu achei o seguinte, que quanto a fazer os nanorobôs, né, e a própria cadeira em si, porque é uma cadeira toda diferentona, e a agulha naquilo lá, agulha não, mas a cadeira e os nanorobôs, ele podia, como ele é uma inteligência artificial e as naves da frota estelar são basicamente inteligências artificiais, eles podiam ter feito o replicador, né, e usar o teletransporte, o replicador e fazer, enfim, as cadeiras. Agora, uma coisa no episódio anterior é o seguinte, a inteligência artificial só fica ativa porque o Leland manda baixar as defesas, ou sei lá o que, um negócio assim, que ativa a inteligência artificial. Nesse ponto, ele não teria como fazer as agulhas que estavam lá naquele sensor óptico, que até agora eu concordo com o nosso podcast anterior, que é uma burrice artificial do que uma inteligência artificial. E aí, partindo daí, a gente pode falar dos Borgs também, né? E aí, Engler, o que você tem a dizer dos Borgs, né? A referência aos Borgs nesse episódio? Eu só queria complementar, né? Faz favor. O fato dele precisar ter um corpo, né? E usar o Leland, isso aí responde uma das questões cruciais de Discovery em relação à série clássica, que é a história dos hologramas, né? O Leland cita em determinado momento lá que ele não vai, que a inteligência artificial não vai conseguir ir para frente, porque todo mundo já sabe que ele usa hologramas para se comunicar, ele já falsificou a imagem da Patar, e aí foi morta e tal. E aí a inteligência artificial, não, mas eu sei disso, e eu estou evoluindo, e agora eu preciso de um corpo, porque eu vou para um outro estágio, e eu sei que a frota tem mais de 7 mil naves, e todas respondem ao comando, à hierarquia de comando, e isso é tudo feito através de mensagens, através de comunicações. Então, eu tendo um corpo, eu vou sanar tudo isso. E tendo as holografias que eu consigo emitir, também essas pessoas todas vão acabar aceitando as minhas ordens. Ou seja, depois que acabar todo esse conflito com a inteligência artificial, a frota provavelmente vai banir o uso de hologramas nas comunicações, porque é um meio vulnerável de ser enganado. Vai ter que ser tela com pessoas falando umas com as outras, né? Eu tenho uma opinião, mas eu vou deixar o Grigo falar primeiro. Até fazendo uma analogia, a nossa época agora, a gente já tem ferramentas do Google aí que imitam a tua voz perfeito. E do mesmo jeito que ele poderia imitar uma voz, imitar até as pessoas na tela, o holograma, eu acho que aí não tem como. Ele poderia estar no comando dos 3 tipos de mídia, né? O que eu acho interessante, voltando à parte do corpo, é que lembrou muito o Terminator 2, o Terminator que era de metal líquido, que tomava os tiros do Schwarzenegger e já se regenerava. O Leland estava meio que igual, tomava o tiro de phaser, fazia um furinho e os robozinhos já costurava rápido. Isso já foi no final, né? E aí, Edna?
Eu acho que pode ter sido isso mesmo. Tem o Terminator ficou muito legal. Eu pensei nos Borgs também. Não tinha pensado no Terminator. Agora eu pensei, bem legal. Mas eu pensei nos Borgs mesmo. Pois é, então, como eu estava dizendo a respeito disso, eu acho o seguinte, tanto ele pode falsificar um holograma, que é muito mais complicado, do que falsificar uma tela. Ele poderia aparecer na tela, entendeu? Então, a explicação de não usar holograma, que seria uma vulnerabilidade, na tela é mais ainda, porque ele pode simular uma imagem, e aí, se hoje em dia a gente já faz isso, imagina no futuro distante. Nos filmes, o pessoal coloca lá os atores que faleceram e tudo mais para fazerem em CG, aparecerem nos filmes novamente. Então, eu acredito que se usarem esse argumento de que não vão usar mais holograma por conta de vulnerabilidade, a tela também seria uma vulnerabilidade ainda maior, né? Porque se hoje é assim, no futuro, que dirá? Mas eu queria voltar nessa história dos Borgs, né? Porque tem uma frase interessante que foi falada durante o episódio, mas eu vou deixar a Edna comentar um pouco dos Borgs. O que ela achou dessa referência nos Borgs aí nesse episódio? Então, eu não tenho certeza ainda, mas como você bem citou agora essa frase que não foi bem traduzida, né? É porque eu assisto Dublado. legendado, eu não assisto dublado. Uhum. Então eu não sei como é que foi a dublagem. Eu vi pelo o legendado, eu acho que sai exatamente como eles estão falando, pelo que eu vi, sim. Então eu não sei o que eles colocaram, né? Como sempre, a dublagem deixa a desejar um pouco, né? E aí, Eu tô Andrew? preocupada com esse negócio dos Borgs aí. Não sei, eu acho que Então, tem muito a ver. então, Quem tá com falando é relação. Engler? É o Engler. Eu. Então, com relação aos Borgs, eu tenho certeza que não é Borg e não é começo de Borg. Por quê? Porque os Borgs, eles têm a filosofia de assimilar, aproveitar o que você tem de bom na sua espécie e incorporar. E eles querem incorporar partes biológicas às partes ciborgues, às partes eletrônicas deles. Eles não querem exterminar a vida biológica, eles querem assimilar para evoluir e ser mais perfeito. E o controle, a inteligência artificial, já deu na cara, já está escancarado que ele quer acabar com a vida biológica, né? Então ele está fazendo lá as suas artimanhas, mas ele quer acabar com todos os seres vivos. Então, para mim, ele não é o começo, o primórdio dos Borgs, como algumas pessoas têm falado aí na internet, por esse motivo, porque o controle age de uma forma completamente oposta ao que os Borgs usam. E a frase realmente foi, foi feita a dublagem errado, porque em inglês ele fala que lutar é inútil. E na dublagem eles puseram resistir é inútil. Não foi isso que o Leland falou em inglês. Então foi um erro aí da dublagem e confundiu muita gente aí. E aí, Grigo? Eu acho que agora só resta sair o novo spin-off da série Leland, o Borginator. Então você discorda de mim. Não, eu não discordo, eu acho que a gente está alinhado. Eu só acho que se você pegar a Discovery, ele traz esses elementos de. Eu acho que é meio que uma homenagem a sci-fi, né? Traz elementos de Matrix, Terminator, aí traz outras coisas de jornada. Eu acho que ele vai adicionando esses elementos para ou como homenagem, enfim, ou para dar um ar diferente na série. Mas assim, eu concordo, não são os Borgs, até porque estaria mudando de novo, seria outra coisa que estaria mudando o canon, né? Diria que os Borgs começaram com os humanos sendo os primeiros assimilados, então assim, sairia um pouco da história original. E pelas premissas que você comentou, Engler, faz sentido, né? As premissas de cada raça é diferente. A única coisa realmente parecida foi a forma de assimilar, que eu acho que ficou ali bem parecido com a dos Borgs, mas em termos de missão, de propósito,
eu acho que realmente está mais, o AI está muito parecido com o Skynet do Terminator, né, que realmente quer eliminar, quer destruir qualquer forma de vida orgânica. É verdade. E tem outra coisa interessante também. Na nova geração e em Voyager, ambas as séries estabeleceram que os Borgs eles estavam ativos na região do quadrante Delta, desde o século XIII da Terra. Então, a Discovery, como é que ela podia estar fazendo uma história diferente da origem Borg no ano de 2257, ainda mais na parte errada da galáxia? Não teria muito sentido. Tudo bem, eles podem dizer lá que o Leland e a Airian seriam como drones proto-Borg, vai? Seria o início de tudo. O Leland talvez fosse até o paciente zero. Mas eu concordo em gênero, número e grau com o que os dois colocaram aí, principalmente o Engler, que foi bem feliz no que falou aí. Mas é esquisito, é esquisito. Eu acho que não tem nada a ver com os Borgs. Eu acho que foi mais uma referência mesmo para deixar o pessoal mais animadinho, né? Com as referências que tanto colocam nisso. E o Grigo está coberto de razão. A Discovery está parecendo mais uma versão espacial de Terminator. Mas, e aí, vocês acham também que o pai do presunto queimado morreu no passado, já que a mãe está viva? Por que eu digo isso? Uma vez que estão aparecendo aqueles 7 sinais no céu antes de chegar o anjo, e a mãe da Burnham diz que nunca ouviu falar naqueles sinais, será que não tem alguma coisa a ver com o pai dela também tentando se misturar? O que você acha aí, ô Grigo? A própria mãe da Michael falou que o templo é fluido, né? Assim, dá a entender que não é algo linear. E, assim, indo nessa abordagem e assumindo que ela quer voltar e alterar tudo, você começa a ir para assim, infinitas possibilidades. E talvez numa das... como se fosse o conceito de criar novas realidades, né? E múltiplas realidades. Então, você tocou num ponto interessante aí. Talvez os sinais possam ser aí alguma versão do pai dela também, algumas dessas versões na volta dela, voltou pro passado, o pai pegou o traje, enfim. Eu diria que em Discovery tudo é possível. E aí, Engler? Eu acho que realmente o pai pode estar vivo. Eles deixaram muito em aberto isso. E o fato da mãe da Bonnie não saber o que eram as 7 explosões é um novo mistério que foi colocado aí, porque a gente achava que eu pelo menos achava que ela ia dizer que sabia disso, então ia dar uma explicação. Pode ser que o pai também conseguiu escapar de alguma outra forma e ele provoca essas explosões para tentar atrair o anjo, para ver se consegue falar com a esposa. E, por outro lado, pode ser também que essas 7 explosões foram provocadas pela inteligência artificial para tentar atrair o anjo, capturar o anjo de alguma forma, ou atrair a Discovery para ajudar nisso. Então a gente não sabe, isso aí é mais um mistério que vai ficar. Eu só queria fazer um parênteses nesse ponto, que o pai da Burnham, o ator que faz o pai da Burnham, é o marido da Sinequa, o marido da Burnham na vida real. E ele faz o papel de pai dela, né? Isso é interessante. Eu ia até comentar, mas você se adiantou, legal. E aí, Edna? Eu não sabia também disso. É novidade essa história do pai da Banner. Bom, eu realmente não tinha ideia, não pensei no pai sobre os sinais, era um mistério para mim. Agora vocês deram, o Engler, né, deu essa ideia de que alguém falou que poderia ser o pai, acho que foi você, né, César? E o Engler disse que também poderia ser a própria inteligência artificial, também pode ser. Eu realmente não tinha ideia, para mim era um mistério, e se não for nenhuma dessas duas coisas, vai continuar sendo um mistério. Eu queria só colocar um parêntese aí, e voltar um pouquinho, só fazer uma observação das que eu fiz aqui. Vocês perceberam que quando o doutor estava falando lá com a Michael sobre a mãe dela,
que ele, na verdade, ele falou dele mesmo. Vocês perceberam que ele falou, não, você tem que ver que provavelmente a sua mãe passou por esse período distante e passou por muita coisa, e pode ser que ela não seja ela mesma, você tem que pensar nisso. Quer dizer, ele estava falando dele mesmo, né? Vocês perceberam? Agora que você tocou no assunto, é verdade mesmo isso. O que vocês acham? Sim, correto, é isso mesmo. Bom ponto. Bem colocado. E uma coisa que continua, aquela chata da Tilly continua tentando interferir, né? Ela vai lá, começa a falar as coisas lá, mas eu não sei o que os roteiristas fizeram com ela, que ela virou uma chata de galocha. Ela tenta continuar falando, daí o Saru dá uma tesourada nela na ponte, e ela fica com aquela cara de sonsa, para não falar outra coisa. Mas será que isso não é de propósito? O que vocês acham aí, Engler e Grigo? Eu acho que a Tilly realmente está perdendo o carisma todo que tinha nos primeiros episódios, na primeira temporada e nos primeiros episódios da segunda. Eu acho que os roteiristas perderam a mão. Podiam aproveitar muito melhor ela e perderam a mão. Eu não vejo muito sentido deles estarem tornando ela chata para depois conseguir alguma outra coisa. Eu acho que eles perderam o fio da meada com a Tilly. Eu complementando, assim, o melhor episódio dela foi quando eles foram lá pro Universo Espelho. Ela assumiu como capitã, ficou séria, assim, ficou muito legal. Porque ela fazia todo esse personagem em si. Ela reflete talvez o lado. Eu acho que a série, no começo, os personagens foram criados para associar muito com estereótipos que o pessoal vê da sociedade aqui. Então, eu acho que eles vêm botar a Tilly muito como assim, aquela coisa da mulher, às vezes tem insegurança, de ter as mulheres um papel um pouco mais científico. E eu acho que seria muito legal ver ela evoluir. Eu acho que foi isso que tentaram criar no começo. E agora que o Engler falou, parece que perderam a mão, voltaram atrás, se perderam com o personagem. Eu acho que seria muito legal se ela evoluísse dessas bobeiras que ela tem, né? Afinal, ela não é o Data, né? Que está limitado a uma programação. Seria muito legal ver ela evoluir para aquele papel que ela fez como capitã. Lá ela mostrou que ela tem café no bule. Uma coisa que o Engler falou lá no começo, eu queria retomar, porque eu lembrei agora. Quando ele fala que o controle fala que existem 7.000 naves na frota estelar. Uma coisa interessante nesse ponto. No original, ele fala ships, 7.000, né? 700 ships. E ele fala apenas ships, ele não fala starships. Na série original, a frota estelar, né, ela parece ter um pouco menor. Que aí pode significar o que o controle está errado, ou que aconteceu alguma coisa entre 2257 e 2265. Porque o que acontece no episódio clássico lá da Tomorrow is Yesterday, o Kirk diz que há apenas 12 naves como a Enterprise. Claro, deve ter outros tipos de naves e tudo mais. Mas eu não sei se o controle não estava contando aí também os transportes. Daí pode ser 7.000, mas eu estou achando que 7.000 é um número grandinho aí, não acham não? E aí, Engler? Eu acho que a guerra obrigou a frota a se aparelhar, né? Por causa da guerra com os Klingons, eles devem ter tido que fabricar muita nave e com certeza está computando aí as naves auxiliares também. E há 10 anos depois do término da guerra, quando o Kirk chegar na Enterprise, a história já vai ser outra e eles não vão ter tantas naves assim, pelo próprio tempo de uso, pelo desgaste, pela falta de guerra e tal. Acho que não vão conseguir sustentar 7.000 naves, né? E aí, Grigo? Haja de lítio. Talvez as 7.000 sejam as naves de todas as raças que façam parte da federação em conjunto, mais as naves, enfim, acho que tentar ler o Canon 100% em Discovery vai ser um pouco difícil.
mas eu acho que talvez poderia ser isso, assim, todas as naves, juntando as naves de Andorra, das muitas raças que ainda, assim, que nunca foram nem mencionadas em todas as séries de Star Trek, a gente sabe que, em teoria, a União dos Planetas tem. Talvez poderia ser isso. E aí, Edna? Eu concordo com o Gringo. Eu acho que é isso mesmo. Eu ia falar alguma coisa parecida, mas ele já falou o que eu pensava. É isso mesmo, concordo com ele. Tô vendo que a gente tá sintonizado, né? Que um fala o que o outro ia falar antes, então tá bom. A gente tá bem. Tá bom. A gente tá bem. A gente inclusive ia falar isso também, César, mas já que você antecipou. Você vê, isso que é sintonia. Eu espero que os nossos ouvintes ou a nossa audiência concordem com a gente. Não fala que a gente tá combinando tudo antes de falar. Agora, uma coisa interessante aí foi que a mãe da Burnham, a Gabrielle, ela fala que está presa 950 anos no futuro. Isso aí é bem perto do que o curta Calypso, né? Ele lá, o short track Calypso fala, né, Engler? É exatamente isso. Eu também reparei. Ela viajou para o futuro em vez de viajar uma hora para o passado, como ela queria para salvar a família. E eu acho que por causa da interferência dos Klingons que invadem a base e atiram nela, aquele feixe do disruptor Klingon deve ter bagunçado o mecanismo do traje do anjo. E em vez de ela voltar para o tempo, ela foi para o futuro e aí deu um revertério de 950 anos no futuro. Isso aí eu acho que é um detalhe que não é à toa. Esse detalhe vai ser usado como mote para alguma coisa daqui para frente, no próximo episódio, para explicar talvez o salto da Discovery 1000 anos no futuro e ser deixada lá por algum motivo que a gente ainda não sabe e que apareceu no short track. E aí, Edna, o que você acha? Então, eu não vi o short track. Pô, Edna. Mas, Pô, Edna. poxa. Mas deve ser isso mesmo. Deve ser, né? Deve ser, vocês estão falando, porque assim foi falado muito, ela falou muito esse negócio de 950 e tal, então eu acho que realmente não foi à toa. E como em Discovery os mistérios são todos assim, então cada ponto é importante, cada mistério vai ser resolvido lá na frente, a gente não sabe. Tudo é possível em Discovery. Você tem que concordar mesmo, você não assistiu o Calypso? Pois é, então. Prova. Aliás, Só um minuto, Fábio. Prova cabal que a gente não combinou isso. Tá vendo? A gente não combinou, viu, pessoal? Aliás, um parênteses, né? Os short tracks, para quem ainda não descobriu, tem muita gente às vezes que pergunta no WhatsApp para a gente no grupo. Os short tracks estão todos na Netflix. Basta você entrar num episódio lá do menu do Netflix, do Star Trek Discovery, e em vez de você clicar no episódio, você clicar na aba Trailers e mais. Tem um item lá, Trailers e mais. Você clica ali, vai baixando a tela que você vai encontrar todos os short tracks lá. É isso aí. E aí, Grigo? Eu acho que, seguindo Back to the Future, eu acho que esse negócio de 950 no futuro tá dando a dica que ela tem que ir 950 anos pro passado para resolver tudo. 950 anos no passado, né? Pois é, deve ter alguma coisa lá, esfera, passando por algum lugar, enfim, essa série ela pega muitos conceitos de sci-fi de outros filmes, então acho que aí já é a deixa, ela vai voltar Mas daí na ela Terra lá. Vai para 1257, então? Exato, vai pegar a caravela lá com os espanhóis A Enterprise navio. É isso aí. Olha, mas eu não sei se vocês perceberam, mas 950 anos no futuro também é logo depois da Guerra Fria Temporal do século 31, que foi em Star Trek Enterprise. Eu tô achando que eles estão fazendo um gancho aí, já que tem esse negócio de ir para frente e para trás, essa porcaria de viagem no tempo aí que eu detesto. Eles vão amarrar com alguma coisa nessa linha aí de Enterprise. E sei lá, né, o que vai rolar disso daí, mas eu já falei da outra vez, isso aí para mim
vai dar mais enrosco do que uma coisa certa, porque, sei lá, eu não gosto disso aí, não. Vai mais bagunçar, eles vão se enrolar mais no novelo, depois não vão conseguir mais se desenrolar disso daí. Uma coisa interessante também nesse episódio aí é que deram um fim na Almirante Cornwell, né? Ela não apareceu. Apareceu, Edna? Não apareceu mesmo. Apareceram as pessoas que normalmente aparecem, até aquela esquisitinha lá que não consegue respirar, que eu esqueci o nome dela, que tem aquele negócio na boca. Ela tá aparecendo sempre, né? Mas ela não. Essa almirante não apareceu. Deram um fim nela, assim como deram um fim também naquela engenheira lá. E aí, Grigo? Eu acho que ela foi ver o Short Tracks, deu uma escapadinha. Foi assistir o Short Tracks. Eles têm o hábito de sumir com os caras aí, né, Engler? A oficial de segurança Inhan, que a Edna citou, né? Tá ficando cada vez mais evidente, né? E a engenheira Reno, que é Tig Notaro, né? Aquela atriz famosa, também desapareceu. Mas ela deu uma entrevista essa semana no Trek Movie dizendo que ela vai aparecer ainda nessa temporada. Então a gente não vai ter ela. E perguntaram se ela vai estar na terceira, aí ela fugiu da pergunta e não respondeu. Então ela ainda vai aparecer. Agora, a Cornwell, como você falou, o milho bom ficou ruim. Sumiu, desapareceu. Sumiu o milho bom. Deram um fim no milho bom. E outra coisa que é interessante também aí é o seguinte, tem uma hora lá que o Saru compara a importância do arquivo, né, dos dados da esfera com a biblioteca de Alexandria, lá na Antiguidade, e a biblioteca corviniana também, que era da era renascentista. Mas por que diabos eles não comparam com os próprios armazéns de memória, né? Da própria Star Trek da Federação? Você vê que eles nunca falam disso daí, eles falam sempre da antiguidade da Terra. E aí, Grigo? Isso aí que é um pouco também para dar um... Acho que é coisa do escritor, para dar um maior efeito aí na cena. Porque são a de Alexandria é famoso, né? Acho que é o conceito de perder, assim, eles nem conseguiram processar o conhecimento que estava lá, então é um conhecimento que ficaria perdido, né? Mas aí o plano foi de deletar tudo para salvar, mas enfim, o que eu realmente achei esquisito foi a informação controlar o computador e não o contrário. Achei meio inusitado. Eu não sei o que o Engler e a Edna pode comentar. Isso aí que você citou é muito importante, no meu ponto de vista. Os arquivos que estão na Discovery, os arquivos da esfera que estão na Discovery, eles estão se autoprotegendo, estão criando firewalls para se proteger, não permitindo ser deletados, e como o Pike disse, eles querem sobreviver. Esses arquivos querem sobreviver. Isso me dá uma ideia de que tem uma outra inteligência artificial nesses arquivos da esfera. Não sei não se a esfera também não é uma inteligência artificial que está na nave. Não seria também até desculpa eu interromper você, mas não seria também uma analogia ao filme do Tron, que os bits têm vida e existe lá um universo próprio dentro do computador, enfim. O Grigo tá bem... o Grigo tá bem arranjar referência aí, né, Edna? Ele tá inspiradíssimo. Ele tá muito inspirado, tô adorando isso. Pode ser outra homenagem mesmo. É verdade, eu acho que eles estão querendo realmente, seguindo a linha o pensamento dele, eles estão querendo realmente fazer várias homenagens, né, a todos esses filmes de sci-fi, as séries e tudo mais. Inclusive, fazendo um parênteses aí, eu achei legal também eles retomarem, como isso é feito tão pouco ultimamente em Discovery, eles retomarem um pouco do que a gente costumava ver em todas as séries. Vocês viram que eles falaram do Hamlet, né? Que o Spock citou e a Michael falou, né? O Hamlet. E eu achei isso bem legal. E a frase cérebre do Spock também, que gerou já um monte de
as pessoas estão falando muito sobre isso, aquele I Like Science, que todo mundo concordou, todo mundo também gosta. Eu achei legal isso também. Mas esse negócio do I Like Science, que o Spock fala lá, fica meio esquisito na boca dele, na minha opinião. Uma vez que o cara é oficial de ciência, se ele não gostasse de ciências, eu vou te contar, né? Exato. Pô, o cara é oficial de ciências, meu. Se ele não gostar de ciências, ele tá no lugar errado. César, ele tá tentando fazer ironia, ele tá tentando se enturmar, cara. Ele tá fazendo melhor esse papel do que a própria Michael ou do que o pessoal que costuma falar lá, puxando para um lado meio cômico. Ele sendo tão lógico do jeito que ele é, ou deveria, ele está sendo muito mais cômico, tem umas tiradas muito melhores do que a Tilly, por exemplo. Isso é verdade. Fala, Grigo. Não, de acordo aí. Eu acho que foi um jeitinho dele dizer, eu sei que eu tô falando, mas não dizendo assim. Ele falou, eu gosto de ciência, tipo, né? Eu manjo. Dá licença, eu manjo, né? Exato. Mas é muito engraçado. Se eu quero oficial de ciência. Você falou, César, sobre a Biblioteca de Alexandria, que o Saru fala que é o equivalente a botar fogo na Biblioteca de Alexandria e na Curviliana. E também poderiam ter citado, por que não, a Biblioteca da Federação, Memorial. Mas isso que eu falei. Foi isso que eu falei. Engler, presta atenção no que eu falo, Engler. Não vi você falar do Memorial. Tá vendo? Você me ignorou. Não vi mesmo. Prova que nós não estamos combinados de novo aí. Eu tenho uma solução. É só vocês pegarem o cristal do tempo, pedrinha azul mágica, volta 5 minutos no podcast e corrige. Não tem problema. Isso é fácil, eu vou pôr na edição isso aí. Mas é engraçado isso aí. Umas coisas interessantes também que fala, a doutora Burnham lá, ela fala que os planetas destruídos foram Vulcano, Andória, Tela Prime, né? Tela Prime, que é dos Stellaritas, Deneva e a Terra. É a segunda vez que a Jacques Deneva é mencionada nessa temporada, que a primeira vez foi no episódio Sense of Imperfection, quando a Jojo diz que sabe que o Leland fez com o embaixador errado lá em Deneva há alguns anos. Mas no futuro, lá da Discovery, Deneva é um planeta que abrigará o irmão do Kirk, o Sam Kirk, né? Aquele clássico lá no episódio da série clássica. Operation Annihilation. Exatamente. Exatamente. Então é interessante que tem essas menções assim que levam, né, pro Canon, né? Eles estão cheios de ovo de Páscoa nisso aí, né? Que eles colocam aí dentro desse episódio. Aliás, esse planeta também é o planeta onde o Scott serviu antes de ir para a Enterprise. Isso é citado quando eles vão pro episódio do que você citou aí, a Operação Aniquilação, que tem o Sam, o irmão do Kirk. Nesse episódio, antes de chegar no planeta, o Scott fala que conhece o planeta, que é um dos mais bonitos da Federação, e ele serviu lá antes de ser engenheiro da Enterprise. Esse planeta é importante, cara. E aí, Edna? Oi, tô aqui, tô ouvindo bom. vocês aí. Tô achando interessantíssimo as colocações. Tudo bem, você quer falar alguma coisa, Grigo? Não, se eu fosse falar algo desse planeta, para quem gosta de procurar outras coisas no YouTube, busca Star Trek em redublado. Vai ter são paródias, e uma delas se passa nesse episódio. Tem acho que uns 3 ou 4 vídeos no YouTube. Acho que o autor é King Quesadilha, se não me engano, porque eu vejo direto. Tem essas redublagens. E aí se passa nesse episódio. Eu recomendo. Fica aí uma missão para o pessoal explorar Star Trek em paralelo aí no YouTube. É legal. É engraçado também que nós estamos indo muito para tomar, ou melhor, Discovery está indo, né? Muito para tomar um caminho que nesta temporada toda aí vai ser a inteligência artificial o grande vilão, né? Mas ela não é só... Ela só não aparece aqui, né? Esse tipo de aniquilação, de assimilação, não sei o quê,
Apareceu muitas outras vezes, já que você estava falando de referências, né? Isso aí apareceu também em Stargate SG-1, e até em Matrix e muitas outras. Realmente eu acho que eles estão colocando muitas referências, só espero que eles não se percam nisso, porque a quantidade de informação que eles estão jogando em cada episódio, não sei se eles vão conseguir em 3 resolver tudo isso aí, não. Vai ficar tudo meio parado isso aí, viu? O que você acha? Edna, fala aí. Sim, então, eu também acho isso, eu concordo, é muita coisa, e depois eles fazem uns episódios, se for o caso deles quererem resolver tudo isso, em pouco tempo, são 3 episódios agora só, eles vão fazer uma coisa corrida que ninguém vai entender quase nada, ou então vão continuar deixando os mistérios para mais para frente. Eu também... E aí, Engler? Eu queria que esse episódio, os próximos, eles fossem resolvendo as questões, né? Eles estão criando mais coisas, pondo muita referência, querendo fazer fanservice. Acho legal, mas tem que começar a dar uma resolutibilidade aí para a temporada, né? E essas referências todas faz a coisa ficar divertida, mas a trama central tem que ser mais enfatizada, tem que ser mais resolvida. Grigo? Não, de acordo, e o tempo está correndo aí, 3 episódios para tentar explicar aí muita coisa. Vamos torcer, assim, de modo geral eu gostei muito do episódio, das dinâmicas que tiveram no episódio, eu achei que foi um dos melhores episódios, porém acho que a série precisa acabar bem, precisa explicar bem, para garantir que vai ter aí 3º ano, vai continuar, enfim, tudo vai para frente. A gente tem que avançar. Agora, uma coisa que ficou muito clara aí, nosso tempo está até acabando já, nós estamos tem tanta coisa para falar em tão pouco tempo, mas o Culber, pisou no tomate vai, gente, pisou na bola, né? Ele falando que tinha 100% de certeza que a Michael era a Anjo, e de repente ele me dá uma explicação dizendo que a mãe, o Engler é o cara, que ele é o médico. Ele vem com essa história de que falar que a mãe tem a mesma, muito mitocondrial, sei lá o que mitocondrial lá, que tem... Engler, o DNA, tem a ver com o DNA isso aí, né? Então, mas fala aí, Engler. O que acontece é assim, primeiro, os roteiristas pisaram na bola, porque a primeira explicação no outro episódio é que a traje do Anjo tinha uma assinatura bioneural, ou seja, assinatura das ondas cerebrais do usuário que identificavam a Burnham. As ondas cerebrais não são semelhantes entre a mãe e a filha. Agora, lógico, o DNA da pessoa, as células mitocondriais que estão dentro do DNA da mulher são realmente herdadas da mãe para a filha. O filho não tem isso. Então você poderia estar analisando o DNA mitocondrial e achar que é da Burnham, e na verdade era da mãe, porque esse DNA é o mesmo, só nesse ponto. Agora, não foi isso que foi dito no outro episódio anterior, entendeu? Eles pisaram na bola, eles mudaram a explicação. Não gostei. Isso realmente eu achei que foi uma pisada, foi a parte ruim do episódio. Engler, se a gente fosse ver o lado neural, né, e de acordo com o que você falou, talvez a possibilidade é que tanto a mãe da Michael, isso ficou claro no episódio, né? Tanto a mãe quanto a Michael, talvez 99% da assinatura neural delas é teimosia. Então, vai ver que pegou isso. Especial. Foi isso que eles quiseram dizer. É isso que confundiu o Culber. Ele não tem culpa, coitado. Coitado, né? Vai catar coquinho em poste, meu. Eu vou te contar. O cara deram uma pisada feia aí. Pisou. Feio mesmo o negócio. Ele fala que tá 100%. Errou. Enrolaram, gente. Deram uma enrolada. Agora, muita coisa fica em aberto, né? Porque nós sabemos que na próxima temporada não vai ter mais o Pike nem a Number One, né? Que nenhum dos dois renovou o contrato para a segunda temporada. Então, se a Number One, que é a da Enterprise, for aparecer, vai aparecer só no último episódio, que vai para fechar aí, para dar um tchau para a turma e o Pike ir embora. E agora, mudando de assunto, o que eu ia falar é mais o seguinte: com 53% do que ele baixou da esfera,
esse controle ficou poderosíssimo aí também, né? O que você acha, Edna? Sim, eu acho que ficou, sim. Eu achei que foi assim, eles poderiam ter diminuído isso daí, já que tudo é possível em Discovery, eles poderiam ter deixado um pouco menos, porque realmente eu acho que ele foi assim, tá ficando muito poderoso, né? Mais ainda. Engler. O controle, com mais de 50% das informações, ele pode fazer miséria, né? E já é suficiente para ele detonar, já fazer comunicação com as outras 7 mil naves, já começar a detonar tudo e desencadear um extermínio, né? Agora, o Spock fala de forma bem contundente com a Michael, na hora que vai no quarto dela para jogar em xadrez, que eles vão continuar na luta e vão vencer pela lógica associada ao instinto, que ele quer dizer, talvez, que o controle não tem esse instinto. E o controle também tem contra ele o fato de que ele está deteriorando de alguma forma. A gente vê que o Leland deteriora, precisa ir para a sala lá para se recompor, não tá, essa simbiose não está funcionando muito bem. Então, eu acho que na hora que eles estavam fazendo a luta lá, estavam tentando separar o Leland da mãe da Michael e do traje, demoraram muito com aquilo lá, não conseguiram resolver logo aquilo, e pelo que eu percebi, o rifle de laser do Leland destruiu o cristal do tempo. Exatamente. Isso vai dar problema, né? Isso vai dar problema para conseguir combater o controle. Eu acho que ele quase conseguiu o objetivo dele, que era neutralizar o anjo, porque ele já quebrou o cristal do tempo. Eu não entendi também por que quando eles tiraram a barreira do anjo, que ele foi lançado pela âncora para o futuro e a mãe da Michael também, porque ele já estava com o cristal quebrado, não tinha mais cristal do tempo. Então não dava para ele ser mais transportado pelo tempo. E a mãe da Michael foi transportada sem estar dentro do traje. Quer dizer, para mim ela morreu. Ela foi transportada para o espaço e morreu. Fala, Grigo. Bom, vou comentar aí umas 3 discussões numa resposta do Engler, mas falando primeiro a do AI, né, ter pego 54%, assim, o AI já está forte sem ter a informação, então os 54%, assim, está astronomicamente mais poderoso. O que eu acho que pode acontecer nos próximos episódios por mais que ele quer evoluir, ele vai querer evoluir mais. Talvez eles possam usar a Discovery para atrair ele, se infiltrar na Discovery para pegar o que falta. E aí talvez eles poderiam mandar a Discovery para o futuro e despachar a Discovery. Talvez eles possam usar essa ganância de sabedoria e mandar para frente, né? Falando agora só rapidinho do tema aí da viagem temporal e tudo aquilo, a mãe da Michael tinha comentado, né, que essa assinatura aí temporal está atrelado a ela e ao traje, fica sempre trazendo ela de volta para 950 anos no futuro. Inclusive ela comenta que ela encontrou um novo lar num planeta a 50 mil anos-luz, acho que da onde que eles estavam, e que se algo acontecesse, ela voltasse no tempo, ela voltaria para aquele planeta. Então pode ser que ela está viva e voltou para aquele lugar mesmo sem o traje. Agora sem o traje, só queria completar uma coisa, sem o traje vai ficar difícil ela voltar para o tempo atual, né? Porque, como o Engler disse, o cristal do tempo foi para o espaço. Fala, Edna. Não, é isso mesmo. Eu ia comentar o que você falou, que sem o traje é difícil, né? Para mim, ela morreu, a não ser que eles mudem aí alguma coisa, mas eu também imaginei que ela ia voltar para esse planeta, que ela diz que lá não tem tecnologia e tal, o controle não iria encontrá-la lá. Mas como é que ela vai chegar lá sem o traje? É estranho, né? É no mínimo estranho. Vai ser um ultraje. O traje a rigor. Uma coisa interessante também é o seguinte, o nosso tempo já está no fim aqui, mas vamos tocando, vamos ver o que é que rola aí. A doutora Byrne, ela fala para Michael, durante o episódio lá, a mãe dela, né, Gabriele, o nome dela, ela fala para Michael que ela acompanhou toda a evolução da Michael, toda
a vida dela, né? Ela sabe que ela vestiu traje branco, ela sabe como que ela foi lá, não sei o quê. Eu acho que essa mulher tem alguma coisa a ver com o fato da Michael ter acabado em Vulcano, viu? Porque seria muita coincidência, né, que justamente o irmão da Michael, o Spock no caso, seria a única pessoa no universo que tem aquela disfasia lá, aquela dislexia, que pode se comunicar com o Anjo Vermelho. Pô, caramba, no universo inteiro, bilhões de pessoas, e ainda assim, em um determinado episódio mesmo, né, quando eles descobrem que ele tem essa dislexia aí, que ele não é o único de Vulcano que tem essa. Então eu desconfio que a mãe da Michael, né, a Gabriele, teve alguma coisa a ver dela ter ido parar em Vulcano lá com o Sarek. O que você acha aí, ô Grigo? Essa parte já entra muito no novelismo mexicano dos escritores, é muita especulação. Mas você tocou, acho que no ponto. Eu acho que essa parte que ela fala de que acompanhou a vida e tal, toca no ponto que eu acho que ela voltou muito no tempo e presenciou muitas coisas. Então, eu acho que aí volta aquele meu comentário no começo do podcast dizendo do pai. Talvez o pai dela tenha, enfim, talvez ela tenha, nessas indas e vindas, tenha gerado outras realidades e outras possibilidades que enfim, permitiu ela ver várias versões da vida da Michael e voltar, corrigir, voltar. Eu acho que o que dá a entender que essa linha de tempo ela foi muito alterada já. E ela viveu, ela talvez voltou e interferiu em tudo isso, como você falou, César. Engler. Eu queria só fazer uma consideração final, concordo com o Brigoleto, eu queria pôr uma consideração final, que é com relação ao cristal temporal, e eles terem mostrado, né, a família da Burnham lá em Doctaria Alpha, e tentar utilizar a energia da supernova, da Alpha Loop, para poder energizar o cristal e fazer funcionar tudo. Essa estrela Alpha Loop, eu critiquei, né, agora há pouco, uma coisa de Discovery, e tem uma coisa que eu vou falar agora que eu gostei muito, que é o rigor científico, né? Eles escolheram Alpha Loop para ser uma estrela a entrar em supernova, e ela é, não por coincidência, a segunda estrela que é avistável da Terra, mais provável de chegar à supernova em breve. Pode ser que em breve a gente tenha a possibilidade de, a olho nu, ver no céu um clarão só não superior à Lua, mas superior a todas as outras estrelas, mostrando a supernova de Alpha Loop, que foi citada pela Burnham criança, porque é uma das estrelas mais cotadas para entrar em supernova, segundo os astrofísicos atuais. Eu achei muito legal eles terem usado isso. É legal mesmo, foi bom que você colocou isso aí, eu não sabia não. E aí, Edna? Eu também não sabia, estou aqui achando isso muito legal mesmo. Agora, falando uma coisinha sobre a conversa lá da mãe da Michael com ela, logo no começo, quando ela não queria falar com a Michael, quando a Michael chegou e forçou, como sempre, né, consegue tudo que ela quer, chegou lá para conversar com a mãe, e a mãe começou a falar, vocês lembram que ela falou assim, não, eu não posso, porque eu já vi você morrer tantas e tantas vezes. Quer dizer, vai de encontro com o que o Grinion falou. Ela viu muita coisa, ela foi e voltou muitas vezes, né? Back to the Future. Exatamente. A gente está com o tempo quase esgotando. Só uma última coisa que eu queria tocar aqui no assunto e aí ver o que vocês acham. É que em determinado momento, logo no começo do episódio, quando está mostrando a Michael lá no planeta destruído, lá, naquele momento em que ela acha que a mãe e o pai morreram e tudo mais, e ela ainda é criança e tal, vocês viram que desce uma nave ali, né, dos Klingons, que é basicamente uma mistura, né, da nave o Bird of Prey, né, da série clássica com essa da primeira temporada dos Klingons aí. E eu achei bem interessante isso daí. Eu acho que eles estão tentando dar uma resgatada nisso aí. E o próximo episódio vai acontecer, né? Já está lá em alguns lugares dizendo que em Boreth, que é o mundo que vimos pela primeira vez, né?
em Next Generation, né, e é onde a L'Rell levou o filho, né, a criança que ela teve com o Vok para lá. Boreth é justamente um planeta sagrado dos Klingons, onde eles tentam alcançar lá o Kahless, né? Descobrir o novo Kahless, o escolhido do Kahless. Vocês viram isso? O que vocês acharam dessa nave, dessa parte dos Klingons aí, que foi muito rápida, mas tem essas referências todas aí, ô Grigo? Eu, na verdade, achei a nave parecida com a nave Vulcana que pousava em Montana no primeiro contato. Ela tem 3, ela desce com tipo 3, como se fosse 3, como se fosse 3 partes assim, né? 3 pontos e mas você tocou num ponto, você juntou aí. Vulcana? Mas vê o design do First Contact e vê. Vê lá, não reclama comigo, reclama com quem fez a nave. Olha, eu não sei, não. Aquela nave Vulcana ela tinha 3 pontas, meu, era uma coisa diferente. Bom, era bem diferente. Era vermelha. Vê lá, depois a gente manda as fotos aí. Eu vou mandar a foto quando eu gravar isso aqui no YouTube, para quem for ver no YouTube, serve. Eu vou pôr as 2 fotos lá para comparar. Você vai ver só. Vamos ver. Né? Eu acho que não tem nada a ver, mas tudo bem. E aí, Edna? Agora eu lembro dessa nave. Eu ia até comentar sobre isso no começo, estava até anotado aqui, que eu achei estranho o formato da nave. Mas eu não consegui fazer essa associação agora que você falou tanta coisa, né, dos Klingons. Eu achei até legal, mas eu não consegui fazer essa associação. E agora que o Gringo falou, eu acho que ela tá mais... Tá vendo? A Edna tá querendo dizer que ela concorda comigo. Não, eu não tô escutando, porque você tá respirando em cima do microfone, eu não escutei o que a Edna falou. O Vulcano tá soprando. Hein? Você tá boicotando a Edna falar, isso sim. Ai. Não, então, eu tava mais para concordar com o Gringo mesmo, mas eu não consegui. Mas o que você disse, César, tem muito sentido, tá? Eu vou rever para ver o formato lá direitinho da nave. Achei estranho, mas não fiz essa associação. Uhum. Mas tem sentido. Gente, a gente explodiu o nosso tempo. Explodiu. Espero que a gente consiga pôr tudo isso no ar para a turma. Tem um bocado de coisa para a gente falar aqui, mas acho que a gente vai ter que deixar para uma próxima aí. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aí, principalmente da turma que está nos escutando aí com paciência. E vamos ver. Tá vendo que não foi nada combinado anteriormente. É verdade. Mas aí, manda as suas considerações finais aí, Edna, vai. Final mesmo? Bom, então, foi falado quase tudo, como você disse, ainda ficou muita coisa para se falar, muitos mistérios, e vamos aguardar, então, o próximo episódio ansiosamente e torcer para que eles consigam, nesses 3 próximos, resolver todo esse mistério que ficou, né, que parece que cada episódio eles consertam um, resolve um e deixa mais 3 no ar. Então, vamos torcer para que a gente consiga ficar sabendo de tudo, né? E aí, Engler? Eu quero dizer para vocês que eu vou lançar a campanha #AlphaLoop em Supernova. Nós queremos ver. Isso aí. Tá louco. Legal. Vai, Grigo, fala aí. Não fica chateado. Eu deixo aí perguntas, né? As perguntas que a gente leva agora esperando o próximo episódio, só para enumerar e deixar aí para discussão de um próximo podcast, sim, são várias. Uma das que eu deixaria é se o Ash realmente sobreviveu, né? Foi encontrado o pod. Essa é uma delas. A outra pergunta para ser respondida é por que o Leland conseguiu dominar ele, quase que matar ele em 2 segundos, e contra a nossa querida Xoxo, né, como ela pronuncia, lutou 18 horas, igual parecia a luta do Matrix de novo, né? O agente com o Neo, ninguém morria.
Você gostou mesmo do Matrix. Do Matrix, até eu tô falando igual você agora. Exato. Mas as outras perguntas ficam, enfim, o pai da Michael tá vivo ou não? E eu acho que a principal pergunta no último segundo é quem vai ganhar aquela disputa de xadrez. Vai ser a Michael ou o Spock. Eu acho que pode acontecer o Spock ganhar e a Michael começar a querer socar o Spock ou socar as pedras de xadrez. Ela pode se vingar dele, como da outra vez ele quebrou o jogo lá naquele acessinho de raiva dele. Ela pode descontar e quebrar dessa vez. É verdade. É isso aí. Bom, gente, eu queria agradecer a presença de todos vocês para mais um PodTrackers. E lembrando que a gente tem os nossos canais do WhatsApp, para quem gostar de comentar mais esses assuntos, mandando um e-mail para startrackers2014@gmail.com. E também se quiserem ouvir os outros podcasts nossos, outros podtrackers que fizemos, eles estão todos no nosso site e também no Spotify. O nosso site é o www.startrackers.com.br. Tchau, pessoal. Até a próxima com outro PodTrackers. Até mais. Jutenar, tchau. Tchau, até mais. Capla.